A paz do Senhor, meus irmãos, você está no seu canal Classe Efatá e eu sou a Juliana Lopes e estamos aqui para apresentar a lição de número 8 com um tema muito importante para nossas vidas, para nós que somos a Igreja de Cristo na Terra. E o tema dessa lição é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Tudo que causa desunião, tudo que causa divisão no meio do povo de Deus deve ser eliminadas. E nosso texto é Neemias, capítulo 5. Nós vamos ver aqui que a obra está caminhando, os inimigos foram se retirando, só que agora se apresenta um problema interno. Agora se apresenta uma dificuldade no meio do povo, entre os irmãos. Neemias, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí juntamente comigo. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, amém? Vamos ler o versículo 1, que diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Agora está havendo um clamor, súplica, queixa, está havendo queixas, está havendo reclamações uns contra os outros, contra os irmãos. Amados, nós entendemos, como crentes amadurecidos em Cristo, que como uma família que nós somos, a família de Deus, a família de Cristo, nós sabemos que sempre vai haver problemas, vai haver dificuldades no meio da família. Todos sabem, todos que fazem parte de uma família sabem que toda família tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Mas nós temos que ter maturidade para resolver, para encarar de frente todos os problemas dentro de casa, dentro da casa do Senhor. E agora nós lemos aqui nesse versículo 1 que se levanta uma queixa, vai se levantar reclamações contra os irmãos. E no versículo 2 até no versículo 4, nós vamos ver ali o que eram essas queixas, essas lamentações. Amados, por conta de tudo que o povo de Jerusalém passou, por conta de tudo que eles passaram, do cativeiro e o retorno do cativeiro, os mais pobres passaram por grande dificuldade. Agora, eles estão tendo que pedir emprestado para poder comer, para poder se alimentar. Eles vão ter que penhorar os seus bens por comida. Olha a situação. Olha a calamidade que está acontecendo no meio dos mais fracos, dos mais pobres. Eles vão pedir emprestado para quitar dívidas. Essa é a situação dos irmãos. Eles vão pedir ao seu irmão, os mais ricos, aqueles que podem ajudar, vão pedir essas ajudas por causa dessa situação, por falta de comida, por não ter como quitar o seu imposto. Então eles vão pedir isso, vão penhorar as suas coisas, os seus bens, para poder eles conseguirem se alimentar, conseguirem pagar o seu imposto. E nós vamos ver aqui no versículo 5 que a situação chega num estado tão caótico, tão terrível, que eles vão não só perder os seus bens, mas também os seus filhos. Eles vão dar, já não tem mais o que penhorar, eles vão dar os seus filhos para trabalhar como servos, para de alguma maneira conseguir pagar dívida, conseguir se alimentar. E o versículo 6, que eu também quero destacar aqui com vocês, a atitude de Neemias. Quando tudo isso chega diante de Neemias, Neemias é o líder. Lembra? Neemias vai para Jerusalém para reconstruir, para restaurar tudo que estava em ruína, tudo que estava em desastre. Então Neemias se posiciona ali no meio do povo como líder. E tudo isso se achega diante de Neemias. E o versículo 6 diz assim:
Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe: usuras tomais cada um do seu irmão. Você está entendendo o que está acontecendo? A questão aqui não foi simplesmente que eles emprestaram, mas eles emprestaram com usura, algo que já era proibido no meio do povo de Deus, algo que Deus já havia advertido que não podia fazer. Vamos relembrar um pouquinho? Êxodo, capítulo 22, o versículo 25. Olha o que Deus está falando para o povo. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Deus não está dizendo que não pode emprestar dinheiro, pode emprestar, mas Deus está falando, não empresta com usura, não empresta ele com juros excessivos, algo que não vai conseguir pagar, juros absurdos, que não tinham como os irmãos pagar. E por isso, por eles não conseguirem pagar, a situação só foi ficando terrível. Nós sabemos que juros só crescem, só aumentam. E assim ia. E eles não conseguiam pagar a ficar nesse ponto de perder todos os seus bens e até mesmo perder os seus filhos, já não estavam mais sob os seus domínios. Seus filhos já estavam sob o domínio dos outros. E agora, no versículo 8, lê comigo o versículo 8 e o versículo 9. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses. Olha o que Neemias está falando. Nós resgatamos os nossos irmãos. Nós os resgatamos. E vós outra vez vendereis vossos irmãos? Olha o que Neemias está falando. Nós resgatamos eles. Nós o trouxemos de volta, o tornamos eles livres de novo. E vós vai vender eles novamente? E Neemias vai além. Neemias vai dizer, não só eles, a mim vai vender também? Então a questão, sabe, o desejo pelos juros, pelo dinheiro, era algo tanto que descontrolado do povo. Nós vamos ver que quando o povo esteve em cativeiro, Deus vai dizer que o tempo que eles estiveram em cativeiro foi o tempo que a terra pôde descansar, porque o sábado eles já não respeitavam mais. Eles não respeitavam mais o tempo que Deus tinha ordenado, trabalhava tanto tempo e tanto tempo para a terra descansar. Só que a ganância, o desejo de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, não permitiram a terra descansar. Então Deus, quando leva o povo a cativeiro, Deus vai dizer que isso também foi para que a terra descansasse. Então nós vemos que havia um desejo neles descontrolado pelo dinheiro. E agora ele diz, continuando no versículo 9, disse mais, não é bom o que fazes. Você está vendo o que Neemias está falando? A situação se apresentou diante de um líder. Ele se posicionou, ouviu o povo, viu que o povo estava certo, que os mais pobres estavam sofrendo com usura. E agora ele vai dizer para os mais ricos, não é bom o que fazes. Amados, nós vivemos num tempo que há pessoas no nosso meio, que não conseguem ouvir isso. Não é bom o que você está fazendo. Nós temos que aprender e entender que como pessoas nós erramos, podemos errar, mas temos que louvar a Deus quando um homem de Deus, quando o líder chega até nós e diz, não é bom o que você está fazendo. Nós vamos ver um relato sobre, na igreja de Coríntios, na hora da ceia do Senhor. Você vê que na hora da ceia, a ceia que é algo tão simples para nós, claro que a ceia deles era um tanto diferente da nossa ceia, mas algo que se parecia simples, eles conseguiam tornar algo terrível. Porque Paulo diz que quem tinha muito fazia os seus grupinhos e quem não tinha nada, ficava com nada. Então Paulo vai dizer, vem, se embriaga
se enche a barriga e outros passam fome. Não se dividia, não tinha tudo em comum. Lembra de Atos? Não havia isso. Algo que não se pode haver dentro da igreja de Cristo, dentro da casa do Senhor, é divisão, é grupinho, de grupinhos fechados, panelinhas dentro da casa do Senhor. Isso é inaceitável. E Paulo vai dizer, nisto eu não vos louvo. Vocês não são dignos de louvor do que vocês estão fazendo. Não é digno de elogio essa atitude. E Neemias vai dizer, não é bom o que fazes. Aprendamos a ouvir. Quando nós estamos errados, nós temos que lembrar do que Hebreus vai dizer. Que o filho que é advertido, ele é filho, quem é advertido por Deus, mas o bastardo, ele faz o que quiser, Deus não está nem aí. Agora filho não, filho é chamado a atenção. Quem não exorta o seu filho? Quem não corrige o seu filho quando erra? Então nós temos que entender. Então Neemias está dizendo, não é bom. Eu lembro de Deus, tudo que ele fez, o início de tudo, Deus fazendo as estrelas, Deus fazendo a lua, Deus criando, e Deus dizendo, é muito bom o que eu estou fazendo, mas vai ter um momento que ele vai dizer, não é bom. Então entenda isso, quando é bom é louvável, mas quando não é bom, nós temos que ter a consciência, a maturidade para consertar aquilo que nós estamos fazendo de errado. E agora, no versículo 11, Neemias vai dizer, restitui-lhes hoje, vos peço. Neemias está dizendo, eu peço, devolva. Aí ele vai dizer, devolva suas terras, suas vinhas, seus olivais, as suas casas. Os que fossem devolver, amados, eles não iam passar dificuldade por isso. Eles não iriam passar necessidade por isso. Então Neemias está pedindo, devolva, por favor, peço, devolva. E ao falar isso, o verso 12 vai dizer que todos disseram o quê? Sim, vamos restituir e nada procuraremos deles. Então, Neemias exorta o povo, mostra que não é bom o que eles estão fazendo, pede para que haja uma devolução dos bens dos seus irmãos e todo o povo aceita e diz, nós vamos devolver. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando nós estamos maduros o suficiente para aprender a devolver. Devolva. Eu amo algo da palavra do Senhor que diz que para não dever nada a ninguém, mas se for dever alguma coisa, querido, deva o amor. Sempre ame, sempre esteja disposto a amar. Independente, querido, nós temos esse mau hábito de querer amar somente aquele que nos ama, aquele que nos agrada. Mas o amor verdadeiro de Deus não é esse. Nós sabemos que Cristo nos amou, querido, de uma maneira incalculável. Eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês Romanos 15, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros como Cristo nos recebeu. Como é que Cristo nos recebeu, amados? Como que Ele te recebeu? Nós sendo indignos, miseráveis, pecadores, não tendo nada para oferecer a Ele, Ele a si mesmo nos recebeu. Então não espera o seu irmão ter algo para te dar, para você recebê-lo. Receba para a glória de Deus. E agora, no versículo 13, para nós finalizarmos, Neemias vai ter uma atitude muito importante. Lembra do tema? As causas da divisão, da desunião, devem ser eliminadas. Amados, temos que entender isso. O que nós estamos vendo dentro da igreja que está causando a desunião? O que nós estamos vendo no meio do povo de Deus que está causando divisão? E qual é a nossa atitude? Só estamos vendo? Ou nós estamos ali colocando mais fogo na lenha, como se fala, tacando mais fogo? Quando alguém
briga com outro irmão, o que você faz? Você apazigua? Você é de paz? Ou você estimula a dissensão? Você estimula a divisão? Lembra de Paulo quando fala do corpo de Cristo? Ou você, irmão, olha para o pé e diz, não preciso de ti. Não pode, querido, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. E agora Neemias vai tomar uma atitude que ele diz, versículo 13. Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo um homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. Olha o que Neemias está falando. Que da forma que ele sacudiu o seu regaço, Deus sacuda o homem, o seu trabalho, que não cumprir com a sua palavra. Neemias agora está fazendo com aquilo que foi dito. Ele está dando garantia para que aquilo que foi dito se cumpra. Está entendendo isso? É fazer valer as nossas palavras. Nós temos que lembrar do que Jesus falou. Que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Passa disso, amada, é procedência maligna. Eu não posso falar e voltar atrás com a minha palavra. Eu tenho que honrar com a minha palavra. E Neemias agora está garantindo que aquilo que foi dito, de restituir aos seus irmãos, devolver as suas casas, as suas fazendas, as suas vinhas, aquilo que foi dito, que eles falaram que iriam fazer, seja cumprido. Então, que nós possamos ser pessoas que cumpram com as nossas palavras. Que o nosso tempo sejam líderes que se levantam diante da igreja de Cristo e não permita divisão. Não permita jamais. Líder, não existe esse negócio da gente querer comprar de A ou de B. Não existe isso. Somos todos um em Cristo. Temos que ser um. Lembra do que Jesus falou? Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Então, que nós possamos, amados, olhar para tudo aquilo que está causando divisão. Não permitir isso no meio do povo de Deus. Assim como Neemias não permitiu, tomou atitude. Que nós venhamos tomar atitude. Não é se levantar para ofender ninguém. É se levantar para fazer a paz. Outra referência que eu quero compartilhar com vocês de Romanos também 14, o verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Siga, querido, o que serve para a paz. O que não serve para a paz, descarta. Fofocas, picuinhas, divisões, descarta, se afasta. Siga aquilo que serve para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Que você possa, amado, ficar com essas palavras no seu coração. Que você possa continuar aqui conosco, meditando, estudando a respeito desse livro tão maravilhoso, desse líder tão maravilhoso que foi Neemias. De tomar essa atitude, que nós possamos ser o Neemias dessa geração, que se levanta para restituir, que se levanta para restaurar, que se levanta para reerguer aquilo que está caído. Amém, amados? Que você possa sempre lembrar de dar o joinha, se você possa sempre lembrar de comentar, se ficou algo que não ficou bem esclarecido para você, comenta aí, compartilha algo que o Senhor ministrou no seu coração, comenta conosco, fala que nós também queremos ouvir você. E não esqueça de compartilha com seus irmãos, compartilha essa palavra de unidade, mostra que com todas as nossas dificuldades entre nós mesmos, nós devemos sempre estar unidos, nós devemos sempre estar juntos, independente da adversidade. É a adversidade na unidade. Mesmo que haja adversidade, nós continuamos unidos. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Continua aqui conosco, que mais palavras vindas de Deus nós iremos compartilhar com você, amém? Fica na paz.